Olá, como vão todos? Aqui estamos iniciando mais uma oportunidade de estudos junto à doutrina espírita. Nós da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, Santo Amaro, São Paulo, temos essa oportunidade de reflexões e estudos em nossa casa e também disponibilizamos os vídeos através do canal do YouTube e do Facebook, para que essa palavra de luz e de esperança que vem tanto do Livro dos Espíritos quanto do Evangelho segundo o Espiritismo possa ser conhecida por muitos e muitos irmãos e assim poderem caminhar com mais leveza, com mais paz e esperança em seus corações. Então, aqui se faz mais uma dessas oportunidades. E antes de começarmos os nossos estudos junto ao Livro dos Espíritos, vamos fazendo aqui a nossa prece, pedindo ao Pai a sua bênção, a sua proteção, ao Mestre Jesus, o nosso querido Mestre, que ele envolva o nosso coração em muito amor, em energias tranquilizadoras, para que possamos aproveitar de todos esses ensinamentos que serão trazidos por nós neste momento. Que o amor do Pai envolva a todos, que através desses ensinamentos possamos ser uma chaminha de luz a levar alegria, a levar amor e carinho a tantos corações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, nós estamos na parte que fala sobre as leis morais, a lei divina ou a lei natural, e nós estamos no capítulo 9, que fala sobre a lei da igualdade. E o item de hoje é o item 6, que vai falar sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, vamos ver aqui com o Kardec, não é? As perguntas que o Kardec vai fazendo lá para o plano espiritual. Mas antes, para a gente poder ter uma compreensão melhor sobre as leis divinas, a gente sempre lembra, né? Que as leis de Deus, elas estão inscritas na nossa consciência e que Deus não tem o seu filho predileto, não tem seu filho único, que a todos nós ele ama, dá oportunidades de se aprimorar, de amadurecer e de chegar à perfeição. E que nessa condição de Pai, ele nos dá o necessário. Então, todos nós, homens, mulheres, a todos os seres da criação, ele dá o necessário para que possam avançar, não é? Rumo à felicidade suprema, que não tem nada a ver com as coisas da matéria. A felicidade suprema é a condição da consciência tranquila em relação às leis do Pai, ao cumprimento das leis do Pai. E assim, Deus dá para todos nós, espíritos inteligentes que somos, capacidades, faculdades, dons, virtudes, que vamos desenvolver à medida das nossas experiências, no plano físico e no plano espiritual, ora aqui na matéria, ora lá no plano espiritual. E através dessas experiências, dos encontros com os nossos familiares, amigos, companheiros de trabalho, nós vamos desenvolvendo as condições da vida, não é? Vamos desenvolvendo essas capacidades e vamos formando este homem integral, não é? Muito bem, então, no estágio em que nós estamos, como nós ainda somos bastante imaturos, porque falta muito para a gente se tornar um ser perfeito, nós ainda temos um olhar um tanto quanto estreito com relação ao que é realmente importante e essencial para nós. A gente tem um olho ainda muito materialista, não é? Então a gente se apega a tudo aquilo que
tem valor material, não é? Que distingue, que é diferente, não é? A gente valoriza a grama do vizinho, a gente valoriza as condições em que ele se encontra, outros irmãos se encontram. Então, o nosso olhinho ainda é muito materialista, por conta do nosso egoísmo, do nosso orgulho, defeitos que a gente ainda possui, não é? E por isso a gente acha, né, que essa lei aqui de igualdade, ela não existe, mas ela existe sim. Ela existe porque Deus dá para todos nós a condição necessária, como falamos, todas as faculdades, todas as virtudes, todos os dons, para que a gente vá se exercitando ao longo da jornada do amadurecimento espiritual. E cada um se encontra no ponto de desenvolvimento, passando por situações, provas, aprendizados, de acordo com seu amadurecimento espiritual, não é? Então, com esse entendimento, nós vamos começar aqui. Então, a princípio, para nós, não é? Encontrar a igualdade, por conta da nossa interpretação, né? Das condições em que vivemos, para nós encontrar essa lei da igualdade, a gente fica meio que assim, né? Não tem muita certeza das coisas, mas isso é referente, né? Condizente com o grau de amadurecimento pequeno que nós temos. Mas sim, a lei da igualdade é para todos nós, né? Começa lá então Kardec, na 819, fazendo uma pergunta para o plano espiritual. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Ele está falando de direitos, não é? E aí o plano espiritual responde com uma outra pergunta. Deus não deu a ambos, ao homem e à mulher, a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, é isso que a gente acabou de falar agora, não é? Então, homens e mulheres são iguais perante Deus, têm os mesmos direitos perante Deus. Não existe privilégios, porque Deus dotou a homens e mulheres de inteligências, de faculdades, de dons, de virtudes que os levam ao desenvolvimento, não é? E tanto a condição de ser um homem ou ser mulher faz parte dos aprendizados da vida. São provas que nós precisamos passar. Se der tempo até no final, eu vou ler todos os itens e vocês vão ver que o plano espiritual dá lá, né? Na última questãozinha ele fala, olha, enquanto espíritos que somos, o espírito não tem sexo, não tem gênero. Quando a gente fala lá, os anjos, não é? Não tem sexo, é um dito popular, mas é verdade, não é? Os espíritos são espíritos e eles reencarnam na matéria na oportunidade de homem e de mulher para executar funções que vão despertar as suas capacidades, a inteligência, o padrão emocional, a capacidade de cuidar, a capacidade de gerenciar. São provas, são aprendizados que nós espíritos escolhemos, ou oportunidades que vão chegar de acordo com a nossa necessidade de aprender. Então vamos continuando aqui. A 818, Kardec pergunta: de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Inferioridade moral, né? A gente poderia trocar aqui essa expressão. De onde procede essa questão da mulher ser vista como um ser indigno, né? Em certas regiões. Vamos ver o que o plano espiritual responde.
do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito, a lei do mais forte. Então, nós vamos por parte aqui. Então, quando ele fala aqui do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, é a primeira parte da resposta. Então, isso vem lá das épocas bem antigas, porque quando a gente vai estudar qualquer processo social, e aqui a gente está falando de direitos entre homens e mulheres, a gente está estudando a sociedade, né, humana, que não começou agora, tem 2,5 milhões de anos desde que apareceu o primeiro homem amabilis ou Homo erectus, né, e assim por diante. Os primeiros seres, né, que foram aparecendo vão dando início a esse desenvolvimento social. A gente teve lá o período da Pedra Lascada, onde a gente era nômade, né, então nós passávamos de tempos em tempos em determinados locais, usufruindo de raízes, de frutos, de caça, e nessa época o homem e a mulher, eles trabalhavam juntos, eles assumiam funções muito parecidas, então distribuição de tarefas. A mulher, sem dúvida, gerava a prole, cuidava dela, mas muitas vezes saía para caçar, ela coletava frutos, raízes, folhas. O homem também saía para caçar, mas às vezes ficava com a prole. Nessa época, pelo que diz a história, os dois caminhavam juntos, um trabalhando em complementariedade do outro. Aí passou a Pedra Lascada, a gente foi para a Era da Pedra Polida. Lá na Pedra Polida a gente já se tornou nômade, porque o homem começa a desenvolver capacidades de plantio, agricultura, capacidade de domesticação de animais, a pecuária. E com isso ele estabeleceu-se em determinados lugares, estabeleceu moradia. E aí começa a acontecer, né, o surgimento de aldeias, de vilas, e começa então a se estruturar, né, a sociedade, os grupos sociais, a questão do patrimônio de bens, é muito interessante. E aí começa a haver uma certa especialização ou divisão mais clara de tarefas. O homem competia cuidar da agricultura e dos animais, e a mulher mais para dentro de casa, cuidando da prole, do lar, confeccionando roupas, né, com as peles. Então começa a ser aí uma divisão de tarefas mais claras. A gente vai lá para frente, para a idade dos metais, isso é tudo pré-história. Aí na idade dos metais, o homem descobre o ferro, o bronze, né, e outros metais, e começa a desenvolver a metalurgia. Aí eles ficam muito bons de guerra. Mais para frente a gente entra no período da história, a gente tem a parte antiga da história, que é Egito, que é Grécia. Nessa época, a mulher, aliás, o pensamento evolui, né? A gente já tem filósofos. Então, nessas comunidades, ou nesses locais, tanto na Grécia como no Egito, já havia um pouco de cultura, começou a se escrever já, né? Só que a mulher não fazia muito parte dessa área, a mulher estava dedicada mais aos serviços. Então a gente vai vendo, né, que à medida que o tempo vai passando, essa característica feminina, ela fica mais voltada às funções do cuidar. E o homem fica mais dirigido às funções de trabalhar, do prosperar dos bens. E assim a gente foi seguindo, não é? E acontece uma coisa muito assim difícil para nós, né? Porque esse homem da antiguidade, ele passa a distinguir, não é, a mulher como um ser
inferior por conta da sua completude física, por ela ser mais frágil, né? Ela ser mais sensível às intempéries, então ela é classificada como fraca. E o homem, como era fortão, ele se vê no direito, né, de usufruir da mulher, né, e de ditar normas a ela, porque ela era inferior a ele por causa da sua aparência, né, e das suas características físicas. Então vem daí, né? Lá daquele tempo, lembra do desenhinho do Homem das Cavernas, que ele tinha clavo, né, e dava na cabecinha da mulher? Então vem dessa época essas características. Só que aí aparece Jesus. Quem é Jesus? Jesus, não diz o plano espiritual para nós, que é nosso modelo e nosso guia? Então, ele é nosso modelo porque ele exercitou tudo aquilo que ele ensinou, e nosso guia porque ele traz para nós, nos seus ensinamentos e nos seus exemplos, as leis divinas. Então, quando chega Jesus na humanidade, o que ele faz com a mulher? Vamos prestar bem atenção. No tempo de Jesus, as coisas eram punk, né? Porque a gente vem dessa tradição aí ancestral em que a mulher, ela estava lá no último lugar em termos de sociedade, né? Diz que no tempo de Jesus, as caravanas que se formavam, ia lá o senhor da caravana, o séquito, né? Os seus servos, e os animais, e por último ia a mulher. Diz que era bem assim, né? E aí na hora de se alimentar, se alimentavam todos eles e por último a mulher. Aí chega Jesus e dá dignidade à mulher. É muito interessante, né? Porque a mulher está presente em todos os instantes da história do Evangelho. A gente não tem mulher dentro do conjunto dos 12, né, discípulos. Por que a gente não tem lá? Porque a sociedade da época ela era tão fechada, tão obtusa, tão cheia de rigor e de tradições, que era complicado ali naquele momento Jesus colocar como um dos 12 uma mulher. Aí que a notícia dele, a mensagem dele não ia fluir, ia parar bem rápido, né? Porém, o amor de Jesus é tão grande que ele vai trazendo ao longo da sua jornada muitas mulheres com ele. Pensa bem, Jesus, o primeiro instante dele na nossa história, ele vem do ventre de Maria. E o último instante dele, quando ele está conosco ainda na crucificação, quem é que estava lá com ele? Eram as mulheres. Então, Jesus sempre esteve com elas, com todas nós, né? Então, a gente fez aqui um apanhado para trazer para a gente esse florescer, né, de entendimento, de dignidade que deve ser dado a todos nós, filhos de Deus. Não interessa se é homem, se é mulher, se é isso, se é... não interessa, somos todos dignos de respeito, de amor, de cuidado, somos todos relevantes para o Pai. Então, essa pesquisa que a gente fez diz, né, que Jesus tratava a todos com respeito, com dignidade, principalmente as mulheres. E ele era um padrão, né, de amor para aquele povo naquela época, porque não existia isso, né? Até os discípulos ficavam escandalizados do comportamento de Jesus diante das mulheres, né? Nesse tempo, né, os homens imputavam, né, a responsabilidade de muitos erros às mulheres, a questão da sensualidade feminina. E Jesus foi colocando todo mundo no lugar, né, dizendo para o homem, quando ele olhasse para uma mulher, né, e a cobiçasse, que ele já tinha adulterado com aquela mulher em pensamento. Então ele vai botando todo mundo, né, responsável pelos seus atos, responsável pelos seus pensamentos, porque aquela gente era muito assim do exterior, né? Aquilo que aparece a gente julga, não, mas e o interior?
os pensamentos, os sentimentos interiores. Jesus passa a questionar e mostrar que todos nós temos os nossos pontos difíceis a cuidar e a corrigir, né? Aí Jesus também reforça a questão, né, do divórcio, que os homens não podiam se divorciar, se separar das mulheres por qualquer coisa, porque era muito conveniente para eles naquela época, né? As mulheres, né, que seguiam rumos difíceis de vida, usando a sensualidade, né, que eram consideradas como mulheres de má fama, ele traz para ele, cuida delas, as orientando, mostrando caminhos novos, né, de equilíbrio, tanto para o corpo físico quanto para o espírito. Jesus tem compaixão dessas mulheres, não as julga, não as critica, mas propõe um caminho novo para elas. Cura muitas mulheres, ele cura a mulher hemorrágica, né? E fala para ela, foi a tua fé que te curou. Ele cura a sogra de Pedro, ele cura a filha de Jairo. Jesus se refere às mulheres com exemplos dignos, como buscando, né, os ensinamentos dele. Então, por exemplo, quando ele está lá no templo com os discípulos e vê a viúva depositando pouquinhas moedinhas lá no gasofilácio, que era onde eles colocavam a esmola, né? Jesus chama a atenção dos discípulos e fala assim, olha, mais deu essa pobre viúva do que muitos ricos que passam por aqui. Então ele enaltece a sensibilidade, a caridade, o sentimento amoroso existente na mulher e usa elas como um instrumento de educação. A parábola da moeda perdida, né? Que fala daquela mulher que perde uma moedinha, mas ela não desiste e ela vai atrás e acha a moedinha. Quando ela acha, ela faz, né, a reunião de todos os vizinhos para comemorar e ele fala assim, é o pai que vai atrás de todos os filhos e comemora quando traz de volta aquele filho perdido. Aí ele vai também falar da mulher, deixa eu ver aqui. Ah, sim, ele vai falar para que as mulheres também se esforcem para buscar os ensinamentos, porque naquela época as mulheres não podiam buscar, né, a educação, a cultura, isso era a condição dos homens, mas ele fala para as mulheres, tem aquele exemplo de Maria e de Marta, né, que essas eram as irmãs de Lázaro e que Jesus vai à casa deles, porque era amigo deles, e a Maria chega para Jesus e quer conversar com ele, e pergunta para ele das coisas que ele tem a ensinar, e a Marta está trabalhando dentro de casa e fala para Jesus, Jesus fala para Maria parar de conversar com você e vir aqui me ajudar. E ele fala para Marta, 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 a sua irmã Maria sabe bem o que é o essencial e convida Marta a ouvir os seus ensinamentos. Muito bonito, não é? Ele fala com a mulher samaritana, falando para ela, né, todos os que beberem desta água, a água da vida, chamando a mulher samaritana, né, que era segregada, que era julgada pelos judeus, os samaritanos, né? Então, a gente tem uma série de mulheres que vão acompanhar Jesus durante todo o seu percurso enquanto ele esteve aqui. A gente tem Maria, que é a sua mãe, a gente tem a Marta e a Maria, irmã de Lázaro, a gente tem Madalena, a gente tem Joana de Cuse, tem tantas outras que eram sim suas discípulas e que muitas vezes estavam ali a trabalhar e ajudar Jesus, cozinhando, oferecendo o pão de cada dia. Algumas tinham as suas tarefas, né? Faziam costuras e ofereciam recursos para que os discípulos pudessem ali estar com Jesus, porque eles não tinham como trabalhar, eles tinham que levar a palavra de Jesus adiante. Então elas estavam no background, né? Atrás dos panos, mas ali ajudando a tarefa de Jesus aí para frente. E dizem, né, que depois da crucificação, os homens meio que perderam aquela fé, aquela
condição de ir em frente, quem deu, assim, bastante força para que o cristianismo fosse em frente foram as mulheres, né? Então é muito bonito quando a gente faz esses estudos e vai entendendo melhor essa condição, né, de como Deus vê a todos nós. Então a mulher é dada essa característica, né, da sensibilidade, da intuição, dela ser geradora de vida, dela ser guia, porque assim, todos os homens nasceram de uma mulher, não é? Por enquanto é assim ainda. e foram passando pela mão de uma mulher. Seja avó, seja tia, né? Porque às vezes a mãe não tem a condição de criar os filhos. Então as mulheres têm esse dom com elas, é uma condição de muito trabalho, de muita dedicação, de muita responsabilidade. São funções dadas a ela e que ela precisa executar. Muitas mulheres não se tornam mães, mas usam o seu potencial amoroso e se dedicam a trabalhos caridosos ou se dedicam a pequenos grupos sociais de relevância para o desenvolvimento humano. Então, até dentro do movimento espírita a gente vê, né, essa característica. Parece que os homens, eles se ligam muito mais às coisas da matéria e as mulheres têm essa capacidade da sensibilidade, do amor, né? Então, a gente encontra muito mais frequentadoras, né, e muito mais voluntárias que se dedicam às causas da espiritualidade, a aprender realmente aquilo que é essencial. Ou seja, nós, homens e mulheres, temos provas diferentes, não é? E como falamos, o espírito, em essência, ele não tem sexo. Ele vem para jornadas nos planos físicos, não é? Porque são muitos os planos de reencarnação. Ele vem e, dependendo da sua necessidade, ele vai estar numa função ou na outra, ou na função feminina ou na função masculina, não é? Então, vamos aqui arrematar as questões. A 819. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Resposta do plano espiritual, para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes por ser mais forte, a mulher aos trabalhos suaves e ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. E hoje a gente está vendo, né, que a mulher, além de atuar na condição dessa sensibilidade, desse poder gerador de amor e de acolhimento ao próximo, a gente tem sim mulheres que têm se desenvolvido profissionalmente e é muito bom. É como Jesus traz aqui a Marta e a Maria, a necessidade sim de buscar a instrução, de buscar ser participante da sociedade. Há essa necessidade evolutiva. É lógico que há uma sobrecarga, mas aí é uma condição de cada uma administrar as suas tarefas e escolher aquilo que realmente deseja. Eu quero sim ter uma vida, cuidar da minha família, mas também ter a minha vida profissional. Então, se administre, cuide dos seus horários. Temos visto também na atualidade quantos homens, não é, que assumem a responsabilidade familiar e desenvolvem neles essa sensibilidade. Muitos até, né, na condição da falta da mulher, assumem o papel da mulher, se dedicando aos filhos, guiando os filhos, educando os filhos, amando os filhos. E assim as mulheres. Quantas mulheres também, pela falta do companheiro, não têm que dar duro, não é? E fazer a parte do outro que está faltando. Então, de buscar fora de casa o sustento, de dar atendimento à sua prole. Então, hoje a gente está vendo essas necessidades, né, de aprendizado de forma mais puxada. Sim, porque nós precisamos evoluir, né? A gente está já há bastante tempo batendo na mesma tecla, né? Querendo julgar as coisas pela aparência, discriminar,
as pessoas. E não, gente, não é? Não é por aí que nós vamos chegar a lugares mais elevados e alcançar a felicidade. A paz e a felicidade é quando a gente encontra no outro o nosso irmão, quando a gente dá ao outro os mesmos direitos que a gente tem. Não é assim o maior do mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que desejamos que o outro nos faça. Então é dentro dessa condição de pensar que nós precisamos seguir entendendo essas leis que o Pai nos oferece e que está fazendo para nós tanto bem aprender, nos acalmando, orientando o nosso pensar, sem buscar discriminar, mas buscar amar, acolher, respeitar o nosso próximo, que é o que precisamos fazer para ter paz. Paz aqui no nosso lar e paz lá fora no mundo. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.